Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Chegou o frio, né? A gente falava, não vai chegar esse frio, mas ele chegou. Glória a Deus que estamos aqui. Enquanto eu vou falando, onde eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10. Uma palavra muito bonita e aqui estamos, amados, mais uma quinta-feira, né? Quinta passada acho que eu não estava, não me recordo. Mas é bom poder estar na casa do Senhor, ouvir a sua palavra, tirar no meio da semana, quase no fim da semana, né? Uma horinha, tão pouquinho. Mas para juntos estarmos aqui, adorar ao Senhor, louvar o seu nome e aprender mais da sua palavra. Aleluia, que bom que é isso. E a partir do versículo 19, capítulo 10, 19, tem uma palavra tão poderosa, tão linda. Gosto muito desse trecho. Capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 19, os irmãos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, e olha só, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E o 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia! Que palavra importante para nós, amém? Confiança. Nos incentivarmos, não deixar de se reunir, encorajar uns aos outros, se apegar à firmeza dessa esperança que professamos, ter a convicção dessa fé. Aleluia. Convido você a fechar os olhos e juntos vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele neste momento que está aqui, já está aqui nessa noite para receber o nosso culto. Paizinho querido, santo, maravilhoso, soberano Deus, nós te damos graças por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Oh Pai amado, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, não há outro igual a Ti, Jesus. Por isso estamos reunidos com o coração grato, com o coração, Senhor querido, mais de Ti, sinceros, Deus, na Tua presença. Receba, Pai Senhor, nesse momento que vamos fazer aqui de louvor, de adoração, de entrega a Ti, de atenção a Ti, e que Tua palavra venha entrar no nosso coração mais um pouquinho, Deus, para nos aproximarmos mais de Ti. Deus amado, que cada um que entrou aqui neste lugar, os nossos irmãos que estão nos seus lares, também acompanhando este culto, toque no Senhor, abençoa, Senhor, recebe o nosso culto, Deus, porque estamos sendo aqui somente para Te adorar, somente para Te bendizer, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Paizinho querido, que damos graças, honra, louvor e glória para todos sempre, Senhor. Aleluia, amém. E nós vamos cantar que tem anjos voando, porque nós acreditamos, né, naquilo que nós não vemos, e o Senhor Jesus também está aqui. Aleluia. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e enviá-las a Deus. Então, abre o coração e comece a adorar. Sinta a mão do céu se derrame e não dá. E o anjo já vem com a resposta nas mãos.
Amados, aproximemos-nos de Deus. Chegamos a Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé. E dia após dia, Ele vai acrescentando a minha e a tua vida, né? Nesses últimos dias, esses dias são difíceis, Ele tem acrescentado a cada dia um pouquinho mais de fé, porque confiamos e esperamos nele. E que possamos, assim como igreja, queridos, você, meu irmão que está aqui, você, meu irmão que está em casa, prosseguir em fé, romper em fé, continuar nessa fé, nessa certeza que um dia nosso Jesus vai nos buscar e tudo passará e viveremos felizes para sempre. Lá sim, podemos dizer felizes para sempre, nós estaremos. Aleluia. Dia
Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Graças a Glória a Deus. Deus por esse friozinho, né? Amém. Sabia que isso é promessa de Deus? Pois que Noé desceu da arca, Deus falou: nunca mais vai deixar de ter frio, calor, plantação, colheita. Nunca mais ia deixar de ter as estações do ano. E nós somos abençoados nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Livro de João, no capítulo 19. Nós vamos falar ainda um pouco sobre o julgamento de Jesus. Quero ler aqui em João, depois eu quero ler lá em Lucas também. Nós vimos aqui que Jesus passou pela casa de Anás, depois foi julgado também por Caifás e depois foi levado a Pilatos. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem te se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. E eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Eu quero ler essa mesma passagem do ponto de vista de Lucas, capítulo 23, se eu não me engano. Diz assim: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o
a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucificam, crucificam. Pela terceira vez ele lhes falou: por que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Amém? Um texto bem extenso, mas necessário para que nós possamos entender pelo que Jesus passou. Por 4 julgamentos. Por 4 julgamentos injustos. Por 4 momentos diante de pessoas que se achavam maiores ou superiores a ele. E estava diante desses homens nada mais do que o Senhor Deus, o Deus de toda a terra, o Criador do universo, aquele que nada do que foi feito sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se não fosse pelas mãos de Jesus, pela obra de Jesus, nada existiria. Então esses homens estão com o Senhor dos céus e da terra diante deles e eles o julgam. E eles estão julgando alguém que não merece castigo. E eu acho muito interessante que Jesus passou pelas mãos de Anás, alguém que já não era mais, mas tinha alguns que o consideravam. Como eu disse aqui, era uma família rica que havia enriquecido vendendo as coisas no templo. Haviam enriquecido vendendo animais coxos, aleijados, mancos, fazendo câmbio na frente do templo. A família de Anás e Caifás, eles viviam disso. Eles viviam de falcatrua. E a questão deles quererem acabar com Jesus, primeiro por inveja, porque Jesus, por onde ele ia, uma multidão o acompanhava. Ele tinha o dom de trazer para si as pessoas. E a inveja deles era tão grande porque Jesus atraía pessoas de todos os tipos, de todas as classes. E principalmente aqueles que os fariseus e os sumos sacerdotes não consideravam digno de atenção nem de expressão religiosa. Jesus andava com um leproso, com um ex-leproso, Jesus andava com um ex-prostituta, Jesus andava com um cobrador de imposto, Jesus andava com pessoas que eram consideradas a escória da humanidade, mas ele os atraía para si. E eu acho muito interessante, irmãos, que o sumo sacerdote, o Anás e o Caifás, eles pecavam, eles vendiam, eles faziam aquilo que não era para fazer.
Mas eles tinham uma revolta tão grande de Jesus, uma inveja tão grande de Jesus, que eles tramaram tudo isso para que chegasse nesse ponto em que Jesus ia ser crucificado. E quando ele passa por Anás, Anás não recebe resposta, e quando recebe uma resposta, Jesus é esbofeteado, porque Jesus o responde com a verdade. E a verdade, como eu disse semana passada, às vezes irrita as pessoas, deixa as pessoas com raiva. As pessoas não querem ouvir a verdade. Como eu disse também, Pilatos ouviu Jesus falando que ele só ensinou, que só pregou a verdade, que era para perguntar para os seus discípulos o que ele tinha pregado, o que ele tinha falado. E Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, e vira as costas e sai. Por quê? Porque ele não queria ouvir a verdade. A verdade era essa, que ele não tinha autoridade nenhuma se do céu não fosse dada. Ele não teria condições de julgar Jesus se Deus não estivesse ali permitindo que Jesus passasse por aquilo. Se não fosse plano e projeto de Deus, Jesus não estaria diante dele. E nem mesmo Pilatos estaria sentado naquela cadeira, apto para julgar o Senhor Jesus. A aptidão dele não era por honestidade, não era pelo serviço que ele prestava. A aptidão dele vinha do céu, autorizado por Deus para estar ali. Fazendo um julgamento injusto? Sim, fazendo um julgamento injusto. Mas era porque Deus tinha permitido que ele estivesse ali. E depois que Pilatos percebe que Jesus começou o seu ministério na Galileia, manda ele para Herodes. Então, como nós lemos aqui, Herodes e Pilatos não se davam muito bem. Era tipo o prefeito da cidade A e da cidade B, que um torce para um time e outro torce para o outro. Um é de um partido, outro é de outro. Um trabalha de um jeito e outro trabalha de outro. E eles não se davam muito bem. Mas como ele ouviu que Jesus tinha vindo da Galileia e começado seu ministério na Galileia, ele falou, vou mandar ele para Herodes. Então, irmãos, imagina o trajeto. Jesus foi na casa de Anás, foi para Caifás, na reunião com o Sinédrio, no julgamento, foi para a casa de Pilatos, foi para o lugar onde Herodes estava e voltou para Pilatos. Tudo isso em uma noite. Isso vai começar a chegar no final às 6 horas da manhã. Então Jesus passa por toda essa tribulação, desde o jardim do Getsêmani até esses 4 julgamentos, tudo em uma noite. Tudo em uma noite fria, porque Pedro estava caçando uma fogueira para se esquentar. Tudo isso em uma noite fria, não só fria no sentido da temperatura do ambiente, mas uma noite fria porque eles estavam julgando e maltratando o Filho de Deus. Uma noite escura, uma noite de trevas, uma noite tenebrosa. E essa noite, para Jesus parece que não tem fim. E para os acusadores também parece que não tem fim. Parece que a história não vai chegar num desfecho e no desfecho que eles querem. E Herodes, irmãos, eu vi algo muito interessante aqui, que Herodes ficou feliz, muito alegre, porque havia muito tempo que ia ver Jesus, pelo que ouvira falar dele. E ele esperava o que de Jesus? Ele esperava ver Jesus realizando algum milagre. Ele esperava ver Jesus realizando algum milagre. Mas ele não vê Jesus fazendo nenhum milagre e ele começa a fazer algumas perguntas. Mas ele não obtém de Jesus nenhuma resposta. Ele não obtém de Jesus nenhuma resposta e não obtém de Jesus nenhum milagre. Ele não obtém de Jesus nenhuma palavra e nenhuma atitude, nenhuma ação. Ele está diante do Filho de Deus, mas as perguntas que ele faz para o Filho de Deus não tem a ver com as perguntas que um discípulo de Jesus faz para ele. Não é verdade? Porque quando nós nos achegamos a Jesus, nós fazemos algumas perguntas, nós temos indagações. E nós só chegamos a Jesus por causa das indagações colocadas no nosso espírito, no nosso coração, pelo Espírito Santo. Nós só chegamos à conclusão que precisávamos de Jesus por causa do Espírito Santo. E ele tem muitas perguntas. Não é verdade? Quem que tem muita pergunta para fazer para Jesus? Ou faz muita pergunta para Jesus? A gente tem muitas perguntas. E a maioria delas nós encontramos resposta.
Porque Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus. Ele é a resposta para as nossas vidas. Mas depende do jeito que uma pessoa chega diante de Jesus com interesse de ver Ele fazendo um sinal, ou de obter uma resposta que não seja uma indagação do nosso ser, do nosso coração, que foi colocado diante de nós por alguém, é a resposta que Jesus dá para Pilatos quando ele fala assim: você é rei dos judeus? Você que está fazendo essa pergunta ou outros te disseram? É você que quer a resposta, porque lá no seu coração, no íntimo do seu coração, você tem vontade de saber se eu sou rei ou se eu não sou, e você vai se prostrar e vai me adorar e vai me reconhecer como rei, ou você está só perguntando porque alguém falou para você? Porque, irmãos, para um homem que está no patamar de Pilatos, de Herodes, dessas pessoas, de Anás, de Caifás, eles se enxergam maiores do que Jesus, porque Jesus é uma pessoa que anda pelas avenidas de Jerusalém, anda pelas lugares, periferias da Galileia, do mesmo jeito. Ele não muda a sua postura, não muda a sua atitude, ele não bate continência para Herodes, ele não bate continência para Pilatos, ele não se prostra diante de Anás, ele não se prostra diante de Caifás. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o propósito da sua vida, ele sabe por que ele veio, e ele não muda a sua postura. Jesus só muda a sua postura diante da atitude de quem lhe questiona ou lhe pergunta alguma coisa. Jesus se encurva diante dos fariseus, ele se abaixa diante dos fariseus e começa a escrever no chão, quando eles trazem a ele uma mulher que foi pega adulterando. E Jesus se levanta, depois de escrever no chão, e olha, não tem mais ninguém, porque ele faz uma pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então a postura de Jesus em relação a mim e a você depende do propósito, da intenção do nosso coração. Por isso que quando ele ensinou os seus discípulos a orar, ele falou assim: quando vocês orarem, vocês entram no seu quarto, e o Pai que vê o que está em secreto os abençoará, porque a oração é por aquilo que o Pai vê, não por aquilo que nós verbalizamos, porque muitas vezes nós falamos alguma coisa, mas o nosso coração não está pedindo isso. Por isso que as melhores orações nossas em tempo de angústia, em tempo de desespero, as nossas melhores orações de mais coração aberto é quando nós estamos passando por uma dificuldade. Por isso nós temos muita dificuldade de orar na bonança, quando nós estamos numa calmaria, porque os discípulos de Jesus estavam num barco, e quando eles estavam no barco, o barco estava tranquilo. E Jesus dormia, mas quando a tempestade chega, eles tentam por suas próprias forças tirar a água e arremar. Quando eles veem que eles não conseguem, eles se desesperam, eles vão até Jesus. Aí eles apelam para a oração e se prostram diante de Jesus e falam: mestre, tu não te importa que nós estamos crescendo? A oração parece desafiadora, parece que ele está desafiando Jesus a enxergar aquilo que Jesus não enxergou, mas Jesus sabia o que estava acontecendo, sabia do controle de quem estava a situação e sabia a hora certa de resolver, a hora que os discípulos abrissem o seu coração. Então ficar diante de Jesus fazendo pergunta, só fazendo perguntas, nós não vamos obter respostas se as perguntas não forem nossas, se os questionamentos não forem do nosso coração. Nós não vamos ver milagre de Jesus se queremos ver um milagre só para poder fazer propaganda, ou só para preencher uma curiosidade que nós temos. Você sabia que tem gente que tem curiosidade de ver um milagre? Não é verdade? Verdade. Você sabia que a igreja se enchia há uns anos atrás por causa de curiosidade? Meu pai foi para a igreja porque ele ficou curioso quando falaram da língua dos anjos. Foi o Espírito Santo que colocou aquilo no coração dele, foi, e está até hoje servindo a Deus. Mas, irmãos, uma época se falava de alguém que ia vir e que expulsava demônio. Não, demônio as pessoas têm medo, eles não vêm de curioso. Não vem, né? Mas se falava de alguém que fazia milagre,
de alguém que profetizava, que revelava a sua vida, que falava tudo o que você precisava ouvir. Enchia de gente, não enchia? Enchia de gente curioso. E daí, se não acontecia milagre, aquele que convidou e fez a propaganda para ficar com a cara no chão, não é verdade? Aí é perigoso o cara no outro dia falar no serviço, no trabalho, falar assim: ah, você falou, não fui lá, não vi nada. É mais ou menos igual aquela história da árvore que Jesus foi procurar um fruto. E ele foi procurar um fruto e não achou. Aí ele falou assim: amanhã você vai estar seca. E a árvore secou. Por que a árvore secou? Porque Jesus viu a propaganda e ela tinha muitas folhas e ela estava bonita, mas não tinha fruto nela. E às vezes a propaganda atrai as pessoas com fome, mas daí não tem pão, não tem fruto. E o que acontece, irmãos? A maioria das pessoas, agora nem tanto, porque nem curiosidade eles não têm mais, mas as pessoas tinham curiosidade, e se Jesus tivesse a presença de Deus manifesta naquele ambiente, pessoas se convertiam e aceitavam Jesus. O seu coração era transformado, era aquecido pelo ambiente, pela presença que estava no ambiente. Ainda que nenhum milagre acontecesse, mas a presença de Deus se manifestava e agia no coração. O Espírito Santo era uma maneira de atrair as pessoas à propaganda, era. Só que a questão é, Herodes foi atraído a Jesus pela propaganda, mas ele não permaneceu muito tempo na presença de Jesus, porque o fato de Jesus não fazer nenhum sinal, nenhum milagre para que ele pudesse ver, irritou ele e fez com que ele mandasse açoitar Jesus, zombasse de Jesus e mandou Jesus embora. Porque, irmãos, esperar de Jesus só um sinal, um milagre, para preencher o ego ou a sua curiosidade, não é esperar aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, na vida de um Herodes da vida. Então Herodes ouviu Jesus? Não ouviu Jesus, porque Jesus não lhe respondeu nada. Uma coisa que eu aprendo com Jesus é o seguinte: a capacidade de não responder. Ele ficou quieto diante de Anás por um momento, diante de Caifás, até que ele confessou o seu pecado. Qual que era o pecado de Jesus? Ser o filho de Deus. O crime de Jesus era ser filho de Deus, não pecado. O crime de Jesus era ser filho de Deus. O crime dele era ser filho de Deus. Quando ele fala, eu sou filho de Deus, ele não precisa mais responder mais nada, porque o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e falou: agora nós não precisamos mais de testemunha, ele já confessou. Depois disso ele vai diante de Pilatos e não responde nada. E Pilatos o insulta e diz assim: você não vai responder nada? Eles estão te acusando e você não vai falar nada? Ah, mas como é difícil a gente ficar quieto quando as pessoas nos acusam, né? Não é verdade? Quem já passou por acusação aí? É difícil ficar quieto, né? É difícil a gente baixar a cabeça e não responder nada. Não abrir a boca, irmãos. E ele não abriu a boca para cumprir a palavra que está escrito: como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, ele ficou quieto. Irmãos, quando a gente é acusado e ainda tem um rabinho, vamos falar assim, um rabinho de razão, ou a pessoa pegou uma deixa que você deixou para trás e te acusou por causa daquela deixinha, daquela errinho que você deixou para trás, e ele te acusa, e ele não está totalmente sem razão de te acusar, a gente já se defende, já excomunga, e já briga, e já fala, e já reclama. Você imagina quando injustiçado. Jesus estava sendo injustiçado e ele não abriu a sua boca. Fica quieto. Nesses momentos é muito difícil, por isso nós precisamos aprender muito com Jesus. Por isso nós precisamos olhar muito para as atitudes de Jesus, para a maneira que Jesus agia em cada situação. Porque as situações vêm.
não são as mesmas, mas são parecidas. As situações sobre as nossas vidas, as dificuldades, as lutas, a dor, tudo isso Jesus estava passando, irmãos, em uma noite. Nós vivemos em um tempo que a gente vai carregando as bagagens. Uma coisa que Jesus não carregava era bagagem nenhuma. E o que é as nossas bagagens? É os nossos traumas, as nossas dores, as nossas mágoas, as palavras que ouvimos. Eu acho muito interessante, irmãos, que Jesus estava sendo julgado, Jesus estava sendo acusado, não só agora. Jesus já tinha passado por um deserto, depois de ter sido batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e o diabo o tentou. E ele não carregava isso consigo, a tentação do diabo. Ele não carregava nem o fato de ele ter vencido Satanás no deserto. Ele não carregava a soberba, eu venci Satanás no deserto. O diabo tentou me derrubar, mas não conseguiu. Você não vai ver Jesus pregando isso. Você não vai ver Jesus falando disso. Você não vai ver Jesus falando que sua mãe e o seu pai esqueceu ele lá no templo em Jerusalém e achou ele 3 dias depois. Não! Você vai ver um menino de 12 anos pleno, que sabe o que faz, e ele olha para sua mãe, para o seu pai e fala: vocês não sabiam que convinha que eu cumprisse a vontade do meu pai? Jesus sabe quem é, Jesus não carrega a bagagem. Jesus não carrega, irmãos, o fato de não ter um lugar para reclinar a cabeça. Jesus não carrega a dor. Claro, ele sentia dor, ele sentia fadiga, ele sentia cansaço, sentia fome, mas ele não trazia de ontem para hoje. Ele não se preocupava com o amanhã. Ele não ia carregando e juntando fardos, porque nós estamos vivendo um tempo que a gente se preocupa muito, não é verdade? E a preocupação é o quê? Você tem um saco de cimento para carregar hoje, e você tem um saco de cimento para carregar amanhã. Você está carregando o de hoje e você está se preocupando com o de amanhã. O de hoje já está pesado, você está carregando junto o de amanhã. E amanhã você vai carregar ainda o que você estava carregando hoje. Porque nós vamos continuando acumulando as bagagens. Quando vê, nós não conseguimos mais carregar. Jesus nos ensina, irmãos, que nós temos que viver a nossa vida deixando as bagagens para trás e não nos preocupando com o amanhã. Porque se nós analisarmos o período, o tempo que nós estamos vivendo, a preocupação vai matar muita gente. O cansaço, a fadiga, a perda do sono. Porque nós nos preocupamos. Nós vivemos isso, nós vamos carregando a bagagem. E Jesus a tempestade estava rolando e ele estava dormindo. Os discípulos estavam lá, os fariseus estavam preparando um golpe para acabar com Jesus, trazendo uma mulher pega em adultério. Esse povo não dormia, preocupado com o que eles iam fazer para derrubar Jesus, irmãos. Jesus estava discursando na frente do templo, eles traziam uma moeda. Mas Jesus não ia carregando isso e falava para ele assim. Ele podia jogar tudo que eles tentaram e fizeram desde o começo na cara deles agora no dia do julgamento. Mas ele não faz, por quê? Porque ele não carrega a bagagem. Ele não carrega a ofensa, ele não vai carregando. Porque, irmãos, é só nós que temos capacidade de ficar ofendidos. As pessoas não têm capacidade de nos ofender. É nós que nos ofendemos com o que as pessoas fazem. É nós que carregamos a dor daquilo que as pessoas fizeram há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E nós vamos sofrendo por causa disso. Jesus era pleno, Jesus podia ficar sem responder, porque ele não carregava mágoa, não carregava culpa, não carregava pecado, não carregava ameaça, ele não carregava o medo do futuro. Ele sabia onde ele deveria estar. Irmãos, se tinha alguém que tinha que ser traumatizado, era Jesus, porque quando ele tinha 12 anos, ele sabia o propósito da sua vida. Convinha que eu cumprisse a vontade do meu Pai. Esse Jesus trabalhava junto com o seu pai da terra, José, que era carpinteiro. O que um carpinteiro usa? Martelo, grampo,
prego, madeira. E Jesus sabe que ele vai morrer aonde? No madeiro, pregado. Ele sabe, então ele podia carregar já uma preocupação com esse dia terrível que ele iria passar. Cada martelada que o seu pai desse em uma madeira lá, na carpintaria, ele podia sentir a dor daquele prego, mas ele não se preocupava. Ele não carrega nada sobre o futuro e não carrega nada do passado. Jesus nos ensina como nós vivemos uma vida plena nesse mundo. Nós precisamos olhar mais para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Ele não carregava soberba de ter feito alguma coisa, de ter vencido. Ele não saía, irmãos, da casa de Jairo se achando, porque ele ressuscitou a filha dele. Não, ele veio ali por esse propósito, ele salvou alguém, trouxe alegria de volta a um lar. Ele não saía de um cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, achando que ele era melhor do que qualquer um dos seus discípulos. Tanto é que ele não só se achava, como ele deu autoridade e poder para eles fazerem o mesmo. E ele falou assim: vocês ainda farão obras maiores. Jesus era grande por causa da sua humildade. Jesus era grande por causa da sua força em vencer cada dia. Aleluia. E nos ensinar cada dia, cada passo que Jesus dá para nós. As pessoas ficam sem palavras diante de Jesus. As pessoas ficam nervosas diante de Jesus. Por quê? Porque elas não conseguem obter dele aquilo que elas esperam. Porque o seu coração não anseia Jesus, não anseia um milagre de Jesus, anseia uma demonstração, anseia por uma resposta, uma interrogação que eles têm, mas não tem nada a ver com glorificar a Jesus. Você imagina que se Jesus faz um milagre diante de Herodes, o que Herodes ia falar no sábado, que era na sexta-feira? Ah, eu pedi, Jesus fez um milagre. Eu tinha um copo d'água e ele transformou esse copo d'água em vinho. Jesus fez um milagre. Ele não ia testificar, ele ia se gabar. Ele ia se engrandecer. Ele ia pensar que Jesus fez algo que ele merecia, porque ele era importante. Irmãos, o pensamento de Herodes, quando ele vê que Jesus chega diante dele, para ser julgado, ele pensa: agora eu tenho poder para fazer esse homem fazer o que eu quiser. Porque ele tinha ouvido falar que Jesus fazia. Pensa aí, se alguém vai fazer uma fofoca para o governador sobre um homem que está fazendo algumas coisas. Daí, entre essas coisas, você pensa nas coisas que Jesus fez. O que as pessoas iam contar que Jesus fez? Ele ressuscitou um morto. Não só um, ele ressuscitou um de 4 dias, um menino que já dava para ser enterrado, e uma menina que tinha morrido fazia pouco tempo. Qual outro milagre de Jesus que ia impactar o ouvido do governador? Curou um cego de nascença. O cara nasceu cego, todo mundo sabia. Interrogaram a mãe dele, o pai dele, todo mundo falou que ele era cego e nasceu cego mesmo. Você acha que Herodes não sabia desses milagres? Outro milagre. O primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho. Isso aí ia chegar nos ouvidos de alguém que gostava de beber, irmãos. Você imagina você ter Jesus preso aí, ou Jesus na sua corte, sendo alguém que trabalha contigo, um dos seus ministros. Ele transforma água em vinho no dia das festas, nós ia encharcar e nós não ia gastar nada, só a água do reservatório. Pare para pensar no outro. Ele multiplicou pão. Nós vamos acabar com a fome da Galileia, porque Herodes era da Galileia. Nós vamos acabar com a fome da Galileia, porque ele multiplica pão e peixe. Nós vamos ter sempre um pão e um peixe, ele vai multiplicar e nós vamos alimentar todo mundo. Nós só deixa um de chama. Resolvimos o problema. Ele ressuscita morto. Aqui vai ser um lugar que não vai ter mais tristeza, mas
Jesus frustrou a expectativa dele. Assim como muitas pessoas ao longo do caminho vieram para a igreja, porque Jesus faz milagre, porque Jesus transforma a vida, porque Jesus abençoa, e criaram-se uma expectativa só focada em si mesmo, em que Jesus vai fazer na minha vida, e se frustraram, assim como aquelas restantes das pessoas que estavam na beira do tanque em Betesda, deve ter se frustrado com Jesus, porque Jesus veio lá, tinha um monte de gente doente, ele curou um homem, virou as costas e foi embora. Porque as expectativas em Jesus que eles colocaram era diferente do que aquilo que Jesus estava para fazer e querendo fazer. Quem sabe só aquele homem olhou para Jesus. Não, mas quando a gente olha para o texto, nós vemos que só Jesus olhou para aquele homem. É diferente. Nós vemos uma igreja fora da igreja, por quê? Porque as expectativas eram mais ou menos as expectativas de Herodes, a expectativa de Pilatos, de alguém que vem para resolver o problema, é as expectativas de Judas, que se enforca porque se frustra. O que nós esperamos de Jesus? O que nós esperamos de Jesus, Ele já fez, irmãos, Ele nos salvou. Ele morreu na cruz, Ele foi para a cruz voluntariamente, Ele foi julgado por causa de mim e de você, por causa de nós. Ele está aqui sendo julgado nesse texto que nós lemos, por minha causa e por sua causa, por minha culpa e por sua culpa. Ele está fazendo isso por amor. E se nós não olharmos para Jesus como alguém que nos salvou, nos libertou de nós mesmos, e que nós precisamos ser libertos de nós mesmos a cada dia, por isso que ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz. Negar a si mesmo, irmãos, é abrir mão da mágoa. Negar a si mesmo é abrir mão da ofensa que alguém fez por você, é se libertar disso, é se livrar disso. Negar-se a si mesmo é rejeitar a sua vontade. Negar-se a si mesmo é jogar fora todo o lixo que nós vamos acumulando durante a vida. Negar a si mesmo é abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos desejos. Negar a si mesmo é mortificar a nossa carne, para que o Espírito venha ser vivificado em nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a cada dia, negue-se a si mesmo. Não é só hoje, você não só nega a si mesmo quando você aceitou Jesus, não, é a cada dia. E a cada dia nós precisamos tomar a nossa cruz. Cruz significa o quê? Lugar de morte. Cruz é lugar de abnegação. Cruz é o lugar onde você se entrega. Cruz é o lugar onde você abre mão da vida. Jesus. Por que eu preciso abrir mão da vida? Porque Jesus abriu mão da sua vida, para que eu tivesse vida e vida abundante. A vida que eu quero viver na carne não é a vida que Jesus quer que eu viva. Ele não morreu na cruz para que eu tenha a vida que eu sonhei para mim como pessoa carnal. Ele morreu na cruz para que eu tenha a vida que Ele sonhou que eu tivesse como espiritual. Nós precisamos viver a vida de Jesus. Nós precisamos aprender cada dia com Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, não como quem espera receber dele alguma coisa, mas como alguém que já recebeu. Amém. Nós cantamos um hino que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. É direito. É nossa herança. Glória a Deus. Quem já tem herança não fica correndo atrás. Glória ao teu nome, Jesus. Lá em Deuteronômio vai falar assim que você não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos é que te alcançarão. Glória a Deus. Quem tem herança, irmãos, já foi alcançado pelas bênçãos. Quem recebeu a herança já foi alcançado pelas bênçãos. Coloque-se de pé.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Jesus, irmãos, não queria status. Jesus não queria poder. Mas a Bíblia vai dizer assim que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Glória ao teu nome. Ah, nós servimos a um Jesus que tem todo o poder. Quando nós olhamos para o Jesus calado diante do julgamento, nós aprendemos que devemos nos calar. Mas quando nós olhamos para o Jesus ressurreto, que volta em encontro com seus discípulos, ele diz: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Aleluia. E depois ele olha para os seus discípulos e diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as minhas palavras. Glória a Deus. E os sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome vocês profetizarão. Em meu nome vocês curarão enfermos. E se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano. Glória a Deus. Esse é o Jesus que tem todo o poder que nós viemos adorar esta noite. Esse é o Jesus que tem todo o poder que nós viemos aqui para buscar e para aprender dele. Porque ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus demonstra em todo momento a sua mansidão e a sua humildade no julgamento. Ele demonstra a sua mansidão e a sua humildade na cruz. Glória a Deus. Para nos ensinar e olhar para nós: aprendam de mim. Nós sofremos porque temos dificuldade de aprender nele. Não só aprender com ele, mas aprender dele. E aprender nele. Porque ser discípulo de Jesus é caminhar não só com ele, é caminhar nele. E ele caminha em nós, porque ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Eu amo essa parte da Bíblia, irmãos, porque isso é tremendo. Aleluia. A vida de Jesus. Glória a Deus. A vida de Jesus Glória era a uma vida de Deus. mansidão. Era uma vida de humildade. A vida de Jesus não era uma vida de preocupação. A vida de Jesus não era uma vida fatigada. A vida de Jesus resolvia cada problema no seu tempo, cada problema no seu momento. Ele não ficava alvoroçado, como Marta, que estava agoniada porque Maria não ajudava. A vida de Jesus é o seguinte: viva você, faça você a sua parte, aproveite você. Esqueça os outros. Irmãos, como é bom aprender com Jesus, e como Jesus é lindo, e como Jesus é tremendo, e como Jesus é maravilhoso, e como ele é poderoso, e como ele é fiel, como ele é tudo para nós. Sem ele nós não somos nada, sem ele nós não podemos fazer nada. Nós precisamos viver a vida de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos, Senhor. Pai, por tudo que tu és e por tudo que o Senhor fez por nós. Enviamos o Filho da cruz para morrer por nós, para nós vivermos uma vida e vida abundante, vida plena. Pai, que nós possamos aprender com o seu Filho a cada dia, que nós possamos entender a vida, enxergar a vida dos seus como de vista dos céus, que nós possamos enxergar, Senhor, como o Senhor enxerga. Ajuda-nos, Senhor, a viver, ajuda-nos a descansar nos teus braços, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a contemplar a riqueza que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a viver debaixo do teu poderio, debaixo, Senhor, meu Deus, da sua autoridade, debaixo da sua presença. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a cada dia, enche-nos com a condução, enche-nos com a tua presença, enche-nos com o teu poder, e que nós venhamos representar, que nós venhamos caminhar, Senhor, Deus, embaixadores teus aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, ensina-nos, Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso coração a cada dia. Glória a Em Deus. nome de Jesus eu oro e te agradeço. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem pedidos de oração? A vida do irmão Wilson. Continuar orando pelo tio Wilson, ele já apresentou uma melhora. Nós vamos orar para que Deus venha completar o milagre. Amém?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Somos teus filhos, Senhor, meu Deus, entendemos o poder que há no teu nome e queremos clamar mais uma vez, por favor, Senhor, meu Deus, do tio Wilson, Pai. Toca a vida dele, Senhor, completa um milagre, cura, traz de volta para casa, para adorar o teu nome, para pregar a tua palavra. E em nome de Jesus, nós clamamos por tua igreja. Completa o milagre naquela vida, abençoe a nossa cidade, abençoe os enfermos, Senhor, meu Deus, que estão internados, que estão em suas casas. Pai amado, age, Senhor, meu Deus, na vida deles, cura, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ansiedade, toda a depressão, toda a amargura da alma, Pai. Em nome de Jesus, traz vida plena, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.